Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os contratos de franquia empresarial, tá? O contrato de franquia, ele se configura em um contrato de distribuição, seja de mercadorias ou de serviço, né? Ele é um contrato que, do ponto de vista internacional, ele já tem alguns anos, né? Mais ou menos da década de 40, quando ele surgiu nos Estados Unidos e na Europa, embora, né, tenha essa notícia que desde o período da Revolução Industrial, mais ou menos no final do século XIX, já no início do século XX, nós já tínhamos alguns tipos desses contratos no mundo, né? Embora não com esse nome. Mas quem primeiramente colocou esse contrato de franquia foi a empresa Singer, né? Que é uma empresa de fábrica de máquina de costura, né? Então foi a primeira delas que conseguiu, a partir daí, fazer essa distribuição de mercadorias que eram suas máquinas de costura, né? Hoje em dia é menos conhecida, mas quem é mais velho, que conseguiu viver na década de 70, 80 e 90, lembra muito bem que na casa de sua avó, de sua mãe, sempre tinha algum cantinho ali, uma máquina de costura, né, dessa marca, tá? O contrato de franquia, ele é um contrato complexo, né? Por quê? Porque ele pode envolver efetivamente a compra e venda, né, de produtos, pode envolver ainda a prestação de serviços. Além disso, ele também tem dentro da sua estrutura contratual a possibilidade de licenciamento da marca, né, e registro quanto à sua utilização pelo franqueador para o franqueado e a prestação do serviço de organização empresarial, né? Muitas vezes a gente identifica que não conseguimos identificar se determinada loja, né, se determinada empresa, ela funciona ali, seja na qualidade de franqueado, né, ou se ali é uma filial, né? Então, por exemplo, a gente tem uma rede de supermercados, né, Bom Preço, ou então Atacarejo, né, ou então Cacau Show, né, ou então Restaurante Madeiro, né? Enfim. Então, como é que a gente sabe se esses estabelecimentos comerciais, se essas empresas, se elas se dão a parte de filiais, né, de redes ou por empresas franqueadas? Pela teoria da aparência, para o consumidor, não tem como você identificar isso, né? Mas muitas vezes ali você tem um contrato de franquia, né? A diferença que você tem do contrato de franquia para uma empresa que estabelece entre as suas filiais, né, é que existe uma relação de coligação, né, ou de subsídio, ou de solidariedade, né, em razão dos seus CNPJs, né? Então, por exemplo, você tem um grupo econômico que é do Bom Preço, né? Então, o Bom Preço, ele, enquanto grupo econômico, ele tem uma série de sociedades empresariais que se refere a cada mercado que ele estabelece no Norte e no Nordeste, né? Então são todos esses CNPJs criados, mas vinculados ao grupo econômico do Bom Preço, né? O mesmo você pode falar, por exemplo, do atacarejo, né? Só que falando na questão dos mercados, mas também podemos dizer isso acerca das lojas insinuante, né? Casas Bahia, enfim, né? Mas se, por exemplo, se a gente for falar de um caso típico de franquia, né, a gente pode citar, por exemplo, a questão da Cacau Show, né, ou da loja Copenhagen, né, ou então do restaurante Madeiro, ou então do Outback, ou então da lavanderia Draiusa, né, Lavin, enfim, que são, na verdade, empresas franqueadas, né? Então ali você não tem uma relação, né, entre o CNPJ do franqueador, né, e o CNPJ do franqueado. São sociedades empresariais completamente distintas, né, com a sua composição societária completamente distinta, não havendo qualquer relação, né, de
solidariedade ou de subsidiariedade, né, acerca dos seus atos praticados dentro da natureza civil, né? Então, você não tem aqui uma relação de dependência ou de interdependência entre esses registros comerciais e esses vínculos societários. Então, pelo contrato de franquia, né, você tem um contrato onde, né, o franqueador ele cede para a empresa franqueada, né, pessoa jurídica de direito privado, completamente distinta, né, do seu franqueador, desculpe, né, seja na sua composição societária, seja no seu registro ou etc., aonde esse franqueador, o que ele vai fazer? Ele vai ceder, né, para o franqueado a possibilidade do uso de suas marcas, né, que tem que ser registradas e patenteadas perante o INPE, tá? Então você precisa ter aqui o registro da propriedade intelectual dessas marcas, tá? E além disso, o franqueador também vai conceder para a empresa franqueada, a partir deste contrato de franquia, uma prestação de serviço acerca de uma organização empresarial, né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui o caso do McDonald's, né? Então, João, né, quer abrir um restaurante no McDonald's no Rio de Janeiro, certo? Lá na Barra da Tijuca. Então, o que ele faz? Ele procura, né, o McDonald's, que aqui vai figurar na qualidade de franqueador, tá? Nós teremos, então, uma tratativa negocial. Havendo acordo nessa tratativa negocial, que vai falar daqui a pouco, né, o João, né, ele vai poder, nesse estabelecimento comercial que ele está montando o restaurante, utilizar o M, né, do McDonald's, né, que é a logo, que também é patenteado, né. Ele vai conseguir ali vender, né, os sanduíches, né, lanches, sucos, enfim, né, do McDonald's, né, então o sorvete lá McFlurry, né, o Big Mac, enfim, né, que são produtos, que são marcas patenteadas pelo franqueador, pelo McDonald's, né. Além da possibilidade de uso, né, contra essa marca e essas imagens, né, registradas no INPE pelo franqueador, o franqueado ele também vai receber pelo franqueador, a partir desse contrato de franquia, uma prestação de serviço acerca da organização empresarial, né, acerca do funcionamento e do desenvolvimento desse negócio. Então vamos imaginar, por exemplo, que João nunca trabalhou na vida, né, nunca abriu uma empresa, nunca fez nada. E aí ele está com dinheiro que ele quer investir esse dinheiro no restaurante do McDonald's, né? Então o que o McDonald's, na qualidade de franqueador, ele vai dizer também, né? Ele vai dar para o João, que é o franqueado, né? Digo aqui João, nome de pessoa física, né? Mas vamos compreender que existe uma sociedade jurídica a partir dele, tá? Então ele vai dar para João um curso, né, de negócio, né? Ele vai desenvolver aqui um plano de negócio para que João venha tocar, e ele vai dar toda a questão de know-how, né, de treinamento para a equipe, para João também, a fim de que ele venha a administrar o seu negócio e que aí daí então ele tenha um aumento da possibilidade de êxito nessa sua atividade empresarial, né? Então, João vai receber do McDonald's essa prestação de serviço acerca dessa organização empresarial que ele precisa pensar, que ele precisa aplicar no seu negócio e no seu estabelecimento comercial, tá? O contrato de franquia, como falei, ele é um tipo de contrato de distribuição, tá? Embora ele tenha sua regulamentação própria. Então, ele é um contrato típico, né? Ele era regulado pela Lei 8955 de 94, que ano passado foi revogada, né, no governo do Jair Bolsonaro, né, a partir da Lei 13966 de 2019. Então é uma lei recentíssima, né, que a gente tem sobre a questão das franquias no Brasil, porque ela veio até a possibilidade de você ter subfranquias, que vai falar daqui a pouco, tá?
Então, qual é a vantagem, né, de você ter aqui efetivamente, pelo franqueador, ele vem a celebrar um contrato de franquia com essa empresa franqueada? Para o franqueador isso é importante. Por quê? Porque com o contrato de franquia, ele aumenta a sua capilaridade, né? Porque ele também vai ter um retorno financeiro sobre o faturamento dessa empresa franqueada, e ele vai aumentar também a sua capilaridade acerca da sua marca, né? Do seu produto, do seu nome, da sua imagem, enfim. Então, a fim de que ele venha a crescer de uma forma regional, até mesmo nacional, né, ou internacional, esse contrato de franquia ele é importante para dar capilaridade para a empresa franqueadora, certo? E para o franqueado, ele também é um contrato importante, por quê? Porque a partir do contrato de franquia, você tem nele um combo, né, onde a pessoa, do nada, ela pode não ter experiência nenhuma e de repente ela surgir como um empresário de sucesso, né? Ou um empresário que não seja de sucesso, mas que tenha êxito, né, na sua atividade, embora não tivesse um histórico, né, comum dentro da atividade empresarial. Justamente por conta disso, né? Ele vai poder ali, do nada, né, montar naquela área um restaurante da McDonald's, né, que pelo nome por si só já chama uma clientela fiel, né, do franqueador, né, onde efetivamente o consumidor não sabe que aquele franqueado ou que o representante do franqueado até então não tinha, né, experiência empresarial nenhuma, né, mas está vendendo ali um produto ou um serviço que é reconhecidamente de qualidade, porque é uma marca de sucesso, né, que é o McDonald's, né, e ele vai, a partir desse contrato de franquia, receber toda uma formação, né, acerca dessa experiência que ele vai receber pelo franqueador acerca da montagem e da organização empresarial do seu negócio, tá? O contrato de franquia, ele envolve 3 tipos de contratos, pelo menos, tá? Primeiro, é um contrato de engenharia, né? Por quê? Quem já deu anteriormente, lembram, né? Por quê? Porque no contrato de franquia existe a necessidade do franqueado ele cumprir efetivamente com um padrão acerca de layout no estabelecimento comercial, né? Então, se a gente for falar, por exemplo, de restaurante madeiro, né? Todos os restaurantes madeiro ele tem efetivamente o mesmo padrão, seja interno, seja externo, né? Então você tem ali um ambiente mais escuro, a organização das cadeiras, da mesa, do bar, né? A estrutura do prédio, enfim. Se for falar de Outback, da mesma forma, né? Se a gente for falar, por exemplo, de McDonald's, também da mesma forma. Se você for falar de Subway, da mesma forma, né? Então, o franqueado, quando ele decide colocar naquele ponto comercial, né, o estabelecimento comercial para funcionar o contrato de franquia, ele precisa fazer modificações e aperfeiçoamentos naquele estabelecimento comercial, né, naquele ponto, na verdade, comercial, né, naquele imóvel, a fim de que ele esteja dentro do padrão, né, arquitetônico e do layout da empresa franqueadora, né? Então, por isso que envolve aqui um contrato de engenharia por conta disso, tá? É um contrato de administração, né, como falei, porque você tem aqui também sempre uma orientação empresarial por parte do franqueador acerca de como é que vai se tocar esse contrato de franquia e a administração desse negócio franqueado. E o marketing também, porque o franqueado ele vai precisar ter um instrumento de marketing, né, de publicidade, a fim de que ele tenha efetivamente um chamamento, né, de consumidores e ele se estabeleça, né, no mercado de consumo a partir daquela sua empresa, a partir daquele seu ponto comercial, tá? A Lei 13.966 de 2019, ela estabelece, assim como a sua lei anterior,
que é a Lei 8955 de 94, que nós temos a partir daqui a obrigatoriedade, né, de que o franqueador ele precisa passar por uma fase pré-negocial, né, com o franqueado, a partir do que a gente vem a chamar de circular de oferta de franquia. Então, o que é essa circular de oferta de franquia, né? Ele é um documento onde o franqueador ele vai oferecer para o franqueado essa documentação que contém uma série de informações e documentos nos termos do artigo 2º e seguintes da Lei 13.966 de 2019. Entre eles, né, você precisa informar o franqueado a questão do histórico do negócio. Né? Então, é um abrigo, um mercadinho, né? Ou restaurantezinho, ou a lavanderia lá em 1940, estamos assim, 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 assado, né? Quem abriu foi meu avô, foi meu bisavô. De lá para cá, abrimos não sei quantos estabelecimentos, o negócio funciona assim, 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 assado, enfim, um histórico, né? Depois, precisa colocar também a qualificação do franqueador, né? Para garantir uma segurança jurídica, né? O franqueado saber que existe um registro empresarial, que existe uma regularidade acerca da documentação do franqueador. Então precisa colocar o nome, razão social, quem são os seus sócios, o seu CNPJ, onde é que está registrado, qual é o seu patrimônio vinculado, enfim, tudo isso ali também é importante, tá? Terceiro, ações judiciais que envolvam o contrato de franquia, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que o franqueador, o McDonald's, tem um problema judicial com o franqueado lá no Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque aquele franqueado do Rio Grande do Sul, ele está questionando esse contrato de franquia na justiça, lá no Rio Grande do Sul, né? Então o franqueador tem que dizer, olha, nós temos aqui ações judiciais que estão discutindo os contratos de franquia com os parceiros, né, que são aqueles franqueadores tals, né? Então tem que informar o número do processo, a situação do processo, por aí vai. Então, por uma questão de segurança jurídica, né, para que o franqueado ele tenha uma confiabilidade no negócio, né, que não existe um índice de controversidade, né, nesse contrato de franquia, é importante também que isso seja também apresentado, tá? Outra questão que é importante também, que o franqueador ele informe ao franqueado qual é o seu perfil de franqueado, né? Então, qual o tipo de franqueado, perfil de sociedade empresária que o franqueador quer, né? Então, ele quer um franqueado, por exemplo, que na sua frente, né, seja um administrador, né, que tenha formação em direito ou formação em administração, né, que tenha pós-graduação, que tenha mestrado, que tenha 10, 15 anos de experiência no mercado, né, empresarial, ou então que ele tenha efetivamente um patrimônio de não sei quantos R$ 1.000, né, ou que tenha um patrimônio diversificado em imóveis, bolsa de valores, enfim. Então, do ponto de vista da formação, né, acadêmica, profissional e da própria experiência da pessoa que está na frente do franqueado ou daquele que quer ser franqueado, qual o perfil de dirigente, de empresário que o franqueador ele quer lhe dar, né? Então isso também é importante, certo? Outra questão importante também que você tem sobre isso é que na carta, né, é importante que se coloque também alguns critérios, né, acerca dos custos. Então, por exemplo, olha, o franqueado ele precisa efetivamente ter um valor X de investimento inicial, né? Então, esse investimento inicial é para fazer as obras, né, daquele contrato de engenharia que eu já falei há poucos instantes, é para contratar pessoal, é para contratar prestador de serviço, né? É para iniciar efetivamente a atividade, né? É para comprar insumos, enfim. Então, qual é o valor inicial que eu preciso, né, para investir e começar um negócio? Então, o franqueador precisa apresentar esses números também, tá? Outra questão também, taxa de publicidade, né? Como falei, o contrato de franquia também envolve
um serviço de marketing. Então, qual é a taxa que o franqueado tem que pagar para o franqueador a fim de que seja, né, colocado em prática esse serviço de marketing e essa publicidade? Isso também precisa ser colocado, ok? Questão também sobre o seguro, né? O seguro é importante por quê? Porque naquele estabelecimento comercial você vai fazer uma série de obras, né, para que venha se adequar acerca do layout, do padrão arquitetônico do franqueador, e você vai ter que comprar uma série de produtos, né, e mercadorias. Então você vai ter que comprar, por exemplo, mobília, né, cadeira, sofá alcochoado, fogão industrial, por exemplo, né, máquina de lavar, máquina de secar roupa, né? Você vai também ter que comprar aqui uma chopeira, né? Enfim. Então tudo isso envolve um patrimônio. Então você precisa de um contrato de seguro para que em caso de acidente, roubo, explosão, incêndio, você não tenha a perda total desse investimento que você fez, tá? Então o contrato de seguro é importante. Além disso, é obrigatório também que você coloque no contrato, ou melhor, nessa circular de oferta, a possibilidade ou não de exclusividade, né? Então, e de territorialidade, certo? Então, por exemplo, esse McDonald's que vamos colocar lá no Rio de Janeiro, né? Na empresa de João, você tem lá um contrato de exclusividade. Então, apenas João, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro, vai poder ter uma franquia do McDonald's, certo? Ou então não, você não tem um contrato de exclusividade, mas você tem um contrato de territorialidade, né? Então, só na Barra da Tijuca tem apenas o McDonald's franqueado por João. Não tem qualquer um outro franqueado da McDonald's ali, tá? Então, isso também é importante, ok? Além disso, né, também tem a questão quanto à questão da exclusividade. Então, por exemplo, João ele quer colocar no comércio dele, né, no estabelecimento dele, uma franquia do McDonald's, mas ele também quer colocar uma franquia de uma empresa de lavar roupa, né? Então, aquela dry clean user, né, você tem ali, ele divide o estabelecimento comercial, onde parte serve para funcionar o McDonald's e uma parte menor funciona ali naquela área a empresa de lavanderia. É possível desde que não haja essa cláusula de exclusividade lá no contrato celebrado entre João e a McDonald's, né? E entre João e também a Dry Clean User, né? Porque essa lavanderia também precisa dizer que não existe questões de exclusividade naquele imóvel ou naquele contrato de franquia no imóvel que vai funcionar o estabelecimento, né, comercial, certo? Outra questão importante nós também temos aqui na própria lei se refere quanto ao serviço do franqueador, né? Então, além do franqueador ele ceder, né, o direito de uso de marcas e de licenciamento de produtos, né, e layouts e etc. Além de ter esse contrato de engenharia, né, além de ter esse contrato de marketing, além de fornecer toda a questão sobre a gestão empresarial e negocial para o franqueado, existe uma atividade, um serviço que ele é pós-contratual, né? Então, depois de entregar um negócio e o negócio começar a funcionar, a ser implementado, o franqueador ele já tem algumas obrigações para com o franqueado. Isso também precisa estar nessa circular de oferta, tá? Então, são elas as questões como, por exemplo, né, suporte. Então, qualquer dúvida também o franqueador precisa dar, né? Questão também sobre a supervisão da rede, né? Então, verificar periodicamente, né, de 15 dias, um mês, 45 dias, 60 dias, anualmente, como é que está a rentabilidade das empresas franqueadas, né, daquele franqueado específico. Então, essa supervisão também pode ser feita pelo franqueador, né? Precisa constar na questão da circular de oferta. Também questões sobre inovações tecnológicas, né? Então agora a gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Se o franqueador ele estabelecer uma tecnologia
para fazer entregas via sistema de aplicativo, né? Um aplicativo criado diretamente pelo franqueador. Então isso também precisa ser ofertado aos seus franqueados, né? Não estou dizendo que isso é de graça, né? Mas isso pode ser ofertado. Então também precisa ser colocado quanto a isso, né? Um manual do contrato de franquia, né? Para que o franqueado tenha a possibilidade de consultar a qualquer tempo todos os seus deveres e direitos que ele tem por esse contrato. Também aqui é importante, né? Vale ressaltar que o franqueador ele tem o direito a uma remuneração durante a vigência desse contrato de franquia, né? Esse contrato de franquia ele pode ser por tempo determinado ou por tempo indeterminado, e aí o franqueador ele tem o direito de receber sobre a atividade do franqueado os chamados royalties, né? Que se dá ou acerca do faturamento, né? Da empresa franqueada, ou então em razão de uma certa periodicidade em valor fixo, né? Então pode ser falar o seguinte, né? O franqueador vai receber durante a vigência do contrato o valor de R$ 2.500, né? Pelo contrato por mês, né? Ou então não, né? A cada 3 meses, 25% do faturamento do franqueado vai servir de pagamento do contrato para o franqueador. Então, esses royalties também precisam ser colocados aqui, né? Como é que vai ser esse pagamento, tá? E aí, para a gente terminar, tem a questão das subfranquias, né? O que é essas subfranquias? As subfranquias, elas se aplicam quando, por exemplo, né? Vamos imaginar que Maria procurou João, né? Porque viu que a franquia da McDonald's estava dando certo. E aí Maria também quer ser uma franqueada do McDonald's, certo? Então o que o João vai fazer? João vai conversar com o McDonald's, que é o franqueador, e ele vai consultar sobre a possibilidade, né, de João ser o franqueador de Maria, né? Então a McDonald's vai ser a franqueadora para João franqueado, e João vai ser o franqueador para Mariazinha subfranqueado, né? Então você vai ter aqui uma subfranquia, né, acerca dessa atividade econômica da empresa franqueadora. Então também é possível você ter um sistema de subfranquias entre o subfranqueador e também sobre o subfranqueado, tá? Bom, para a gente terminar nesse caso aqui, o artigo 7º ele estabelece algumas obrigações, ou melhor, condições do contrato. Primeiro que o contrato ele precisa ter vigência nacional, né? Então mesmo naquele caso de que o franqueador ele seja estrangeiro, mas o contrato para vigência no Brasil precisa ser celebrado, né, dentro do território nacional, inclusive em língua portuguesa, tá? Se a gente for falar, por exemplo, de uma franquia internacional, né? Então, aquele contrato de franquia internacional, ele da mesma forma precisa ser registrado perante, né, o território nacional, inclusive a sua tradução para o português precisa ser de forma juramentada, né? Também precisa ser feita em cartório, tá? Ademais, embora a lei ela estabeleça isso, né, ela também estabelece que no contrato de franquia internacional, né, então, por exemplo, você tem uma gelateria, né, que é aquela empresa de sorvete italiana, e aí essa empresa, que fica situada lá em Milão, né, ela contratou José para ser seu franqueado aqui em Salvador, né? Então você tem aí o contrato de franquia internacional dessa gelateria de Milão, né, para que ela venha a ser estabelecida aqui em Salvador, certo? Contrato internacional de franquia, né? Então você tem o franqueador que é italiano e o franqueado que ele é brasileiro. Então o que você faz? Você registra esse contrato no Brasil, né? Esse contrato precisa ser traduzido do italiano para o português. Então, portanto, a partir disso você tem a sua vigência em território nacional. Mas pode ser que nesse contrato, né, já que você tem a liberdade de contratar e ele é um contrato privado, você pode estabelecer que nesse contrato, né, caso qualquer conflito ou divergência, ele seja estabelecido quanto ao seu foro, né, a cidade de Milão, na Itália.
né? Então, embora aquele contrato ele tenha sua vigência no Brasil, mas ele pode estabelecer que a sua competência de foro seja do exterior, certo? Nesse caso, o franqueado ele precisa indicar quem é o seu representante comercial lá em Milão, né, lá na Itália, a fim de que esta pessoa seja a pessoa na qualidade de representante legal para responder, né, e receber eventuais notificações, intimações ou etc. lá naquele município, né, lá na cidade de Milão, na Itália, tá certo? Então, no caso de contrato internacional de franquia, onde a cláusula de foro esteja indicando, né, uma localidade, uma jurisdição internacional, né, fora do Brasil, o franqueado ele precisa indicar quem é o seu representante legal nesta cidade localizada no exterior, tá certo? Então é isso. Qualquer coisa, só perguntar, tá bom? Um abraço.